Com a aproximação dos 100 mil dólares no preço do Bitcoin, muita gente começou a reparar no que estava acontecendo nas reservas dos grandes institucionais, principalmente aí dos ETFs lá nos Estados Unidos, os ETFs Spot, que tiveram algumas semanas com um fluxo de capital bastante intenso, inclusive fez o melhor dia há alguns dias atrás. Isso daí revelou uma boa parte do interesse comprador que estava acontecendo aí, principalmente depois das eleições lá nos Estados Unidos, que inclusive nós citamos aqui no canal diversas vezes e fizemos análises direcionadas justamente a esse tipo de evento e o que está acontecendo no interesse comprador institucional lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. E agora, uma das coisas que está passando debaixo do radar de muitos analistas e muitos canais aí também é o fato de estarmos com as reservas das exchanges colapsando nesse momento. Isso significa que um processo de saída de moedas das exchanges está em andamento nesse momento e está mais intenso assim nas últimas semanas, e é justamente sobre isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Além disso, a gente vai tentar entender da onde é que está vindo essa pressão compradora de autocustódia que é refletida principalmente na saída das exchanges e para onde é que essas moedas estão indo nesse exato momento. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Block Trends, ativar o sininho e deixar o seu like aqui caso você ache esse tipo de conteúdo interessante. A gente está fazendo esse tipo de material praticamente todos os dias aqui no canal e você não vai querer ficar de fora desse tipo de material que a gente está publicando. Esse tipo de conteúdo é difícil de achar na internet com esse nível de profundidade e é por conta disso que nesse vídeo a gente vai fazer uma análise on-chain aqui mais aprofundada, principalmente no que diz respeito a esse equilíbrio entre oferta e demanda no mercado. Por quê? Porque basicamente o preço do Bitcoin é um derivado direto do balanço aí, né, do equilíbrio que existe entre a quantidade de ofertas de compra e de venda. Então, basicamente, quando nós observamos um lado do mercado que está oferecendo esse tipo de pressão compradora bem intensa, nós precisamos entender de onde é que está vindo essa pressão vendedora também, para que toda moeda seja movida dentro da rede do Bitcoin e até mesmo nas exchanges, é preciso que haja um duplo interesse, tanto um interesse de compra quanto um de venda, e nesse momento que a gente tem visto é uma predominância no interesse comprador. Inclusive, isso foi algo que a gente trouxe aqui no nosso feed do Block Trends Pro, que é uma parte onde nós publicamos as nossas análises todos os dias e os nossos assinantes têm acesso aí a esse material completo que acaba sendo trazido aqui para o YouTube apenas na segunda-feira. Então, se você quiser fazer parte do Block Trends e acompanhar todos esses materiais aqui todos os dias, você pode fazer parte aí diretamente através de uma assinatura, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu queria só relacionar esse fato de que nós estivemos publicando sobre as reservas das exchanges e esse patamar, né, esse vídeo aqui está sendo trazido justamente pelo fato de que nós estamos registrando o menor valor em 4 anos. Daqui a pouco eu vou abrir o gráfico para vocês, para a gente observar melhor, mas esse daqui eu coloquei umas setas que mostram justamente os últimos 2 eventos onde nós tivemos um processo de saída de moedas das exchanges nos últimos 4 anos. Nós tivemos um durante ali o primeiro semestre de 2020, depois nós tivemos um muito intenso ali mais ou menos no final de 2022, propriamente dito ali derivado ao colapso da FTX, que foi uma exchange que acabou fazendo com que muitas pessoas em outras exchanges também tivessem um sentimento de aversão ao risco e um medo desse contágio, e agora nós estamos tendo isso de forma parecida, tá? E isso daqui foi trazido no feed do Block Trends. E por que eu tô falando do feed do Block Trends? Porque antes de eu aprofundar aqui na parte dos gráficos das exchanges de forma mais detalhada, eu queria informar aqui para vocês que nós ainda estamos em Black Friday. Então nós estivemos falando disso na semana passada, mas caso você tenha chegado agora aqui no canal do Block Trends, saiba que nós estamos em Black Friday, e essa Black Friday é bastante especial porque nós estamos trazendo aí uma das melhores promoções que nós já fizemos, com 40% de desconto na assinatura do Block Trends, além do fato de que nós estamos aí oferecendo um mês gratuito para todos os assinantes, tá? Que fizerem aqui a promoção
através da Black Friday, tá? Então nós vamos ter aí basicamente todos os materiais que estão disponíveis lá no Blocktrends com 40% de desconto e você vai ainda ganhar um mês grátis no plano anual, obviamente, e assim você vai ter acesso a todos os materiais que estão disponíveis atualmente no Blocktrends Pro, tá? A gente tá falando de relatório de Bitcoin, relatório de altcoins, nós temos uma carteira de Bitcoin only focada somente para aqueles que não querem ruído de outros ativos e querem se focar em Bitcoin, mas também temos uma carteira Altfolio, que aí deriva da atividade aí do trabalho do Vinícius Bitelo, que está fazendo esse tipo de investimento tanto em Bitcoin quanto em altcoins também. Nós vamos ter comunidade lá exclusiva, onde nós estamos publicando esse tipo de material todos os dias de forma ainda mais detalhada. Lembre-se que aqui no YouTube você recebe somente 20 a 30% daquilo que nós produzimos. Nós fazemos muito mais análises, muito mais gráficos e muito mais materiais aqui que vão te dar um norte de como operar, de como atravessar os ciclos de mercado, principalmente porque nós temos sinais on-chain sendo disparados aí de vez em quando, de acordo com a estrutura de mercado, e que vão te ajudar a se posicionar no mercado de forma mais assertiva, tá? Tudo isso você pode ter, além do fato de nós termos trilhas, tanto de programação, análise técnica, nós temos de macroeconomia, de Bitcoin como meio de pagamento, nós temos aí diversas formas de você abordar o mercado como um todo e vão ter todos esses benefícios aí com 40% de desconto. Significa menos de R$ 90 por mês, tá? Isso daqui você não vai achar em lugar nenhum no Brasil, porque nós estamos oferecendo uma plataforma completa com cursos, relatórios, planilhas, materiais educativos. Nós estamos falando de materiais que não são disponíveis publicamente, principalmente no que diz respeito aos indicadores on-chain. E se você quiser ter acesso a tudo isso, vai estar no primeiro link da descrição, que é o link para a nossa Black Friday que está nesse momento. Agora, preste atenção, pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, caso tenha sido vários dias depois dele ter lançado, a nossa Black Friday já pode ter finalizado, tá? Porque ela vai acabar essa semana. Então, se você não aproveitar agora, provavelmente vai ter que esperar pelo menos mais um ano para ter esse tipo de promoção aqui no Blocktrends Pro, porque a gente não tá falando de pouca coisa, tá? A gente tá falando de mais de 50 cursos, 2 carteiras recomendadas, 2 tipos de relatórios, planilhas, trilhas de aprendizado e todas as outras coisas que nós ainda vamos disponibilizar e lançar em 2025, tá? Então, se você não quiser ficar de fora de tudo aquilo que a gente vai trazer no próximo ano, eu recomendo aí que vocês considerem fazer a assinatura do Blocktrends Pro através aqui dessa promoção Black Friday. Mas, voltando aqui para o tema do nosso vídeo, basicamente o que a gente está vendo, essa queda nas exchanges aqui, nas reservas das exchanges, está sinalizando o terceiro maior processo de saída de moedas desde 2020, tá? Vale notar que em 2020 a gente ainda estava subindo as reservas das exchanges. Então, se a gente for observar somente esse período até 2020, note como é que as reservas das exchanges. Eu vou até apagar o preço aqui para vocês perceberem, elas apenas subiam, tá? Em 2020 é que nós tivemos uma alteração de mercado, onde as pessoas pararam de só enviar moedas para as exchanges e passaram aí a também retirar essas moedas das exchanges. E desde então a gente tem visto aí processos de saída, depois de retorno, depois de saída, depois de retorno. E desde 2020, desde que iniciou esse processo, nós estamos agora no terceiro processo de saída de exchanges, né? De saída de moedas das exchanges. Vale notar que todas as vezes que nós tivemos esse tipo de saída aqui de moedas, significa que tiveram muitos investidores, né? Estão tendo muitos investidores que estão preferindo fazer a sua autocustódia, que estão absorvendo o Bitcoin do mercado. Isso aí acaba fazendo com que o nível de oferta disponível nas exchanges e as ordens vendedoras nas exchanges acabem sendo reduzidas. Mas para onde é que está indo essas moedas aqui que estão saindo das exchanges? Nesse momento, uma das formas de nós observarmos como é que está essa oferta, aliás, como é que está esse balanço entre oferta e demanda, é justamente através das reservas de exchanges, que eu acabei de mostrar para vocês, que estão caindo, né? E também do supply ilíquido, ou seja, da oferta ilíquida. Isso é uma métrica on-chain que calcula basicamente aquelas moedas que vão para endereços que possuem pouca ou nenhuma atividade de gasto. Ou seja, são moedas que entram dentro de um endereço e depois elas não fazem mais interações, elas não voltam para as exchanges, elas não voltam a ser movimentadas. Nós chamamos isso de oferta ilíquida, porque ela não volta a ser negociada no mercado. E o que a gente está vendo aqui agora? Nós estamos vendo a oferta ilíquida atingindo as máximas históricas, ou seja, essas moedas que estão saindo
das exchanges, elas estão indo para endereços de pessoas que têm pouco ou nenhum interesse de voltar a depositar essas moedas lá nas exchanges. Isso significa que são indivíduos que estão procurando fazer uma estratégia de longo prazo no Bitcoin e que não têm interesse em voltar a negociar essas moedas. Esse balanço, esse equilíbrio, nesse caso desequilíbrio, acaba fornecendo uma pressão compradora sobre o preço. Por quê? Por um lado, nós temos mais pessoas buscando sacar e retirar de oferta as moedas que estão nas exchanges, e por outro lado nós temos vários investidores buscando entesourar, ou seja, armazenar esses bitcoins para o longo prazo sem interesse de vender, pelo menos aqui neste momento. Esse tipo de dinâmica a gente pode ter visto, obviamente, acontecendo com as reservas lá dos ETFs, tá? Então, nesse caso, a gente viu vários dias de fluxo positivo, pelo menos desde setembro, né? Então, desde setembro, note que nós temos uma predominância compradora nos ETFs, inclusive aqui no dia 7 de novembro, nós tivemos o melhor dia com quase 1,5 bilhão de dólares entrando nos ETFs, ou seja, pessoas comprando ETFs, e esses ETFs, obviamente, precisam também comprar o Bitcoin, porque são ETFs à vista. Isso significa que, claro, boa parte dessas moedas que saíram de exchanges também foram para os fundos ETFs, né? Nesse caso, foram para ali as reservas desses próprios gestores de fundos. Mas não é apenas isso. Isso também revela uma saída de capital para endereços de baleias, tá? E nesse gráfico aqui, eu tenho justamente a quantidade de moedas que estão na posse dos investidores institucionais. Isso daqui revela uma métrica que exclui tanto os mineradores quanto as exchanges. Então, aqui nós temos apenas investidores institucionais. Se eu apagar aqui o gráfico da variação de 30 dias e também apagar o preço, só para vocês verem, isso é o que tem acontecido aí, vamos colocar desde o início do ano, isso é o que tem acontecido nas reservas de institucionais e players aqui, baleias, né, como a gente costuma chamar, no mercado do Bitcoin. Um processo de acumulação constante com algumas reduções ali no curto prazo, mas revelando um padrão de acumulação intensa em 2024. Agora, note que aquele processo de saída das exchanges não começou no início do ano, tá? Isso daqui a gente está observando algo que começou mais ou menos em outubro, que se intensificou, né? Então, se a gente colocar aqui somente esse período de 2023 para 2024, a gente nota que tanto ali no início de 2024 até mais ou menos setembro, elas estavam mais ou menos na mesma faixa, né? Elas estavam entre 3 milhões de moedas até mais ou menos ali 2,9 milhões de moedas, tá? Entretanto, a partir de novembro, então a partir de 4 de novembro, note que qual é a data? 4 de novembro. A partir de 4 de novembro, as reservas saíram de 2,9 milhões para 2,8 milhões. Se a gente colocar aqui na variação de 30 dias e eu apagar aqui as reservas totais, você vai perceber que esse é o maior processo de saque, tá? Então aqui nós estamos vendo a variação de 30 dias que está para baixo é negativo, ou seja, a variação negativa é retirada de moedas das exchanges. Então você pode perceber que esse é o maior processo de saques de exchanges desde ali do período de novembro a dezembro de 2022, que foi justamente o período da queda da FTX, né? Esse daqui foi um movimento de medo, tá? Então, derivado ali do processo de quebra da FTX, do colapso de um exchange e que poderia se espalhar para outras exchanges, as pessoas começaram a sacar, então um processo de medo. Aqui já não é processo de medo, ninguém está com medo de exchanges quebrarem. Na verdade, o que as pessoas estão fazendo aqui, e aqui obviamente a gente volta para esse gráfico, por quê? Porque nos últimos 30 dias, então a gente percebe que essa variação que teve nas reservas das exchanges, essas saídas de moedas das exchanges, ela foi derivada bastante de um interesse comprador aqui, ou de acumulação on-chain por parte de institucionais, tá? Então note que aqui no início de novembro a gente ainda tinha um pouquinho de saída dessas reservas institucionais, né? Na variação de 30 dias, os institucionais ainda não estavam acumulando tanto, e depois, ali no início de novembro também, eles começaram a acumular de forma intensa.
E note que isso ocorre justamente ali entre o dia 5 e o dia 6 de novembro. Então, basicamente, esse processo de saída das exchanges lá nesse mesmo dia veio junto com esse mesmo período onde nós tivemos aí uma alta acumulação por parte de baleias, né? Então, se a gente for ver nos últimos 30 dias, as reservas institucionais cresceram 106 mil moedas. Agora vamos voltar lá para as reservas das exchanges e ver o que aconteceu nos últimos 30 dias, tá? Basicamente, nós tivemos uma saída de moedas em torno de 141 mil, ou seja, 141 mil moedas saíram de exchanges e 106 moedas entraram nas reservas de institucionais. Ou seja, nós temos aqui um balanço onde boa parte das moedas que saíram das exchanges foram para endereços de carteiras de baleias, carteiras de institucionais. O resto, obviamente, ficou dividido aí entre os vários participantes comuns que também estiveram aproveitando esse período de novembro para acumular, principalmente depois das eleições, onde renovou aí o sentimento mais otimista, um sentimento mais favorável à alocação de capital, principalmente no Bitcoin e no mercado cripto como um todo, derivado aí de uma possível melhoria na parte de regulamentação lá nos Estados Unidos. E é basicamente isso que está acontecendo nesse momento, um alto interesse comprador institucional e também uma perspectiva de melhoria no ambiente regulatório lá nos Estados Unidos para 2025. Isso nos coloca aqui, apesar de ainda não ter ultrapassado os 100 mil dólares, quase que como uma bomba relógio para o preço do Bitcoin de fato conseguir fazer essa ultrapassagem dos 100 mil dólares e ainda tem um espaço aí para subir durante algum tempo. Agora, quanto tempo é que o Bitcoin continuará subindo ou continuará tendo essa performance positiva, a gente vai estar explicando e detalhando lá no Block Trends Pro, que inclusive, já falei aqui no vídeo, nós estamos em Black Friday e eu recomendo fortemente que você conheça os nossos materiais agora na Black Friday para ficar por dentro de tudo que a gente está publicando lá, inclusive também quando é que nós poderemos ter um eventual topo no mercado do Bitcoin, porque nós estamos rastreando isso diariamente através de vários indicadores exclusivos para assinantes. Eu agradeço demais por você ter me acompanhado aqui nesse vídeo e eu queria que você comentasse aqui embaixo qual o seu alvo de preço para o final de dezembro. Nós estamos agora já no dia 2 de dezembro, quando eu estou gravando, e nós estamos no último mês deste ano. Eu queria saber a sua perspectiva para o nosso final de ano, qual é o preço que o Bitcoin vai estar agora finalizando o ano de 2024, e também, se você quiser comentar um pouco mais com a sua visão para 2025, vai ser muito interessante. Eu prometo que eu vou estar respondendo aí vocês nos comentários. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando. Não se esqueça também de que nós temos aqui uma plataforma de negociação que é parceira aqui do Block Trends, que é a Bybit, e nós recomendamos ela fortemente para os nossos assinantes também. Além do mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Block Trends, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente estiver publicando material. A gente se vê no próximo material aqui do Block Trends. Tchau!